Salve, salve nação! Saudações! Juninho foi apresentado no Flamengo e a imprensa debate. Juninho será titular do Flamengo? No lugar de quem ele irá jogar? Comente aí. No lugar do Pedro? Sim, Pedro tá lesionado, né? Depois que o Pedro voltar, daí já era pra ele. Ele pode jogar junto com o Pedro. Mas e os outros atacantes? Bruno Henrique, Luiz Araújo, Cebolinha, Michael, Gonzalo Plata. No lugar de quem o Juninho joga, cara? É uma tarefa aí para o Felipe Luiz, né? Só que o Flamengo tem mais de uma competição na temporada. Temos várias competições, então terão bastante jogos para todos jogarem, né? Bem, já falei muito, né? Deixa o like para ajudar o canal, se inscreva aqui e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá para o vídeo. Professor Celso Zelt, você estava em dúvida o quê? Com a idade dele, é isso? Não, com a camisa que ele vai usar? Da camisa. Ah, o número da camisa. É. Porque... Pode ser um 9? Esse, ao contrário do caso do Paulinho, esse tem que ser centroavante, porque é isso que se espera dele. Mas a gente não acompanhava, honestamente, ele no Azerbaijão, mas ele fala que ele não tem nada a ver com o que o Pedro faz. Então ele não é centroavante. Não, mas pode ser num outro estilo, porque os amigos disseram que é rápido, oportunista, se antecipa, zagueiro. Os números dele são muito bons, né? Muito bons. Joga mais pelo meio do que pelo lado, porque pelo lado, muito obrigado. Ele fala, em qualquer função, muito obrigado. O Flamengo tá cheio de gente para jogar pelo lado. Vai brigar com 5 ali. Para ser mais um para brigar com esses, não. Ele tem que chegar e ser o que Jorge Ben chama de umba, baraúmba, homem gol. Mas ele se diferencia do Pedro até pela característica física, né? Ele é mais mirradinho. Acho que não é nem só o fato de não fazer a mesma função que o Pedro. Não, ele como centroavante, o Flamengo consegue jogar dessa maneira também, com o Juninho sendo a referência, sendo esse cara que vai fazer a primeira pressão, é muito do que o Felipe gosta. Não à toa, o contato é direto, né? Com o Felipe Luiz, então acho que ele se encaixa no que o treinador hoje pensa para o jogo. E o estilo complementar ao do Pedro é num segundo momento, porque nesse momento sem Pedro, ele vai ter, não que fazer o que faz o Pedro, ninguém é igual na vida, só se for o clone, mas ele tem que jogar na função do Pedro. Pode não ter as características do Pedro. E o Pedro, assim, a lesão do Pedro não é eterna também, né, professor? Sim. Daqui a pouco ele retorna, e aí o Juninho vai brigar por uma oportunidade no time titular ali, não sendo na função do Pedro. É até bom que ele não faça exatamente o que faz o Pedro em termos táticos. Porque senão ele vai ser o reserva imediato e vai acontecer tudo o que aconteceu com o Gabigol. Não vai ter espaço para os dois no time. Agora, nesse primeiro momento, mesmo com valências diferentes, ele tem que entregar o que o Pedro entregava, que é gol, que é presença de ataque, presença de área. Você viu que nem ele acreditou quando os empresários falaram? Então, isso não ficou muito legal falar isso, né? Não, mas acho que é muito sobre ele estar distante, né, dos holofotes no Brasil. Estão acompanhando o futebol do Azerbaijão. Isso mostra humildade pela parte do Juninho, né, cara? Simplicidade. Coloca ali em dúvida a qualidade dele. Mas, cara, ele estava lá no Azerbaijão. Né? Assim, o Flamengo tem contratado quem ultimamente? Nomes um peso absurdo, mas né? Comari, professor, não é que ele quis dizer, eu sou um perna de pau. Como foram? Não é isso. Eu entendi, mas é que isso pode ser lido assim. Né? É melhor se preservar. Foi uma ingenuidade bacana. Não, e ele, querendo ou não tem ainda história no futebol brasileiro, né? Exato. Ele saiu daqui em 2018, 2019... Ela jogou pelo Atlético. Nova, Atlético Paranaense e tal, aí vai para Portugal, aí Azerbaijão. Acho que na hora que eu escutei a sonora, eu fui mais pro lado do professor também. Tipo, pô... Isso mostra a grandeza do Flamengo, né, cara? Pô, o Flamengo, cara, tá interessado em me contratar. O cara fica abismado, né? Fica vislumbrado. Nem acreditei, mas a Mari me convenceu. Tá dando milho pro bode, né? Ainda mais nesses tempos de corte. Daqui a pouco o cara não faz gol, fica todo mundo botando isso. Né? Então, mas é um baita desafio, ele mesmo falou isso, né? Ele sabe disso. No Azerbaijão ele é ídolo. Sim. Agora aqui Campeão, ele precisa se provar. E é o Flamengo, né, gente? Olha o peso disso. É o Flamengo numa fase de Flamengo em alta. Houve momentos aí da história do Flamengo que realmente o cara vinha para compor elenco, para ser salvador da pátria, para fazer um golzinho ou outro. Isso não vai bastar para ele. A exigência é lá em cima. A primeira prateleira. Fazer gol todo jogo. E fora né? Fora e ainda vai pegar o Flamengo no Carioca péssimo, né? Porque escolhe atuar com a base toda, o Campeonato Carioca da maneira como tá, o Flamengo super em baixa.
vai ter que meter o time titular aí e já voar numas 3, 4 partidas seguidas. O nível de exigência é muito alto, tá? E o Carlinhos, que está no elenco e que nem nesse time B está conseguindo desempenhar. Então é difícil. Quem pode chegar também no Flamengo é o Danilo, lateral, zagueiro da Juventus, da seleção de Copa do Mundo, em negociação com o Flamengo. O Santos também fez proposta, mas a informação é que ele está propenso a jogar com a camisa rubro-negra. Por onde atuaria no Flamengo? Danilo em 50 jogos pela Juventus desde a temporada 23-24, 37 jogos como zagueiro, 12 como lateral e 1 jogo como volante. E detalhe, hein? Ele fez 14 jogos pela seleção no período como lateral. A gente não pode analisar o futebol do Danilo hoje com o que ele apresentava na seleção. É muito diferente do que ele fazia pela Juventus, né? Do que ele faz até hoje pela Juventus. É um cara que chega para ser um defensor. Não, até no período da carreira hoje, acredito que seria um erro colocar ele como lateral no Flamengo. O futebol do Brasil é muito intenso, mas, né, como eu falei, não pode avaliar ele pela seleção porque ele estava tomando umas cornetadas legais. E chegando no Flamengo, eu acho que é um excelente reforço. Seja no Flamengo, no Santos, a gente fala hoje do Flamengo, né? Então eu acho que é um cara que chega, sim, para brigar por titularidade, professor. Vejo ele e Léo Ortiz ali, brigar com o Léo Pereira. É um cara que sem dúvidas, acrescentaria muito ao elenco do Flamengo, que perdeu alguns nomes na posição nessa janela, né? Na seleção ele joga de lateral por absoluta falta de lateral no futebol brasileiro. Esse é um problema da seleção. Exato. Ele hoje é um zagueiro que pode, eventualmente, numa dor de barriga, num aperto, ele vai de lateral. Porque, claro, jogou a vida inteira de lateral. Mas o Flamengo acho que tem ciência disso quando está fazendo esse negócio. Até porque, nesse primeiro momento, o Flamengo nem precisa desse lateral. Né? Sim. Tem o Wesley lá jogando. Voando. Com a perspectiva de daqui a pouco precisar. Mas aí é uma outra negociação, numa outra janela, num outro momento. Hoje o lateral é o Wesley. Inclusive dando a opção dele fazer a saída como zagueiro. Só que com o outro lateral do Flamengo ele tem bastante, né, rodagem. Já jogou com o Alexandro na seleção, na Juve, no Santos. Passaram a vida inteira juntos. Eu gosto muito da contratação. Acho que se você pensa até em dar alternativas táticas para o Felipe Luiz, se você monta um esquema com 3 zagueiros, se você, enfim... Eu gosto muito do Danilo, acho ele um jogador de muita qualidade. Entrou nesse núcleo péssimo de seleção também, teve seus momentos de ser questionado sobre titularidade, mas eu acho, acima de tudo, um jogador que se posiciona muito bem em entrevistas, quando é questionado sobre assuntos extra-campo, que infelizmente a gente vê, né? Os jogadores vivem numa bolha tão irreal para a sociedade que dá até desespero quando são questionados sobre outros assuntos. E o Danilo, sobre diversos, já se posicionou muito bem. Então, acho que para o Palmeiras é uma baita contratação, né? É um líder e uma experiência internacional, tem tudo para integrar muito bem. Muito consciente, Agora, né, sim, é um nome que normalmente não chega para reserva, né? Eu acho que a briga ali vai subir muito o nível, acho que chega para incomodar pensando numa titularidade. É um nome muito grande para o Flamengo. Danilo é um cara muito consciente. A Mari falou dessa coisa de furar a bolha e é verdade. Você pode pegar todas as coletivas aí, foi o único que tocou no assunto da perda de tempo em relação ao técnico na seleção brasileira. Sim. Ninguém foi tão direto quanto ele. Violência contra a mulher foi questionado. A CBF tentou contornar ali. Não, vou falar, vou me posicionar, é importante. Acho que é um jogador fora da curva. Jogou junto com o Felipe Luiz também, um bom tempo na seleção, né? Verdade. Copa do Mundo. Se conhecem. Na Rússia, pelo menos. Na Rússia eles jogaram juntos. Sim, verdade. Rússia 2018. Sim. Que era o Felipe Luiz e o Marcelo. Inclusive, um jogo anterior ao jogo da Bélgica, eu não me lembro qual foi, o Felipe Luiz jogou. O Marcelo estava meio baleado. O Marcelo voltou contra a Bélgica. Mas, enfim, se conhecem já. Né? Sim. Não, eu tenho certeza que o Felipe Luiz sabe exatamente o que esperar do Danilo e como utilizar o Danilo. De zagueiro, né? Você de zagueiro, também. Até porque o Flamengo perdeu zagueiros, né? Saiu também o Pablo, que nem conta porque jogou minutos, mas enfim, era mais um ali do elenco. O Flamengo hoje precisa muito mais de zagueiro do que de lateral. Não faz sentido ele pensar nele como lateral direito antes de ser zagueiro. Nem na seleção faz sentido. A gente está falando muito do Wesley, mas a gente está pensando numa temporada complexa para o Flamengo também, né? Muitas competições, enfim, competições importantes. Então, acho que, por que não se colocar nessa condição de, às vezes, precisar ir na lateral? O Danilo está lá também. Então, acho que não é tão descartado assim
a possibilidade dele de fazer o lado do campo. O Wesley já foi muito cobiçado nesse último ano Exatamente. para poder sair do Flamengo. E a Não próxima se garante janela que fica até o final de 2025. que movimenta muito mais do que essa, né? Exato. É ótima contratação para qualquer time, para o Flamengo também, óbvio. Mas não sai um pouquinho do que disse lá o Boto? Não sai porque ele chegaria só com o salário, né? Ele está se desligando da Juventus sem uma multa rescisória. Da estratégia, do pensamento. Eu acho até bom para o Flamengo que saia. O Flamengo pode buscar jogadores consagrados. Acho que Por que não é não? tão engessado. Na verdade, assim, o perfil que o Boto analisa é, inclusive, ou principalmente, nomes para jogar para a torcida. O Flamengo foi muito por essa direção, né, nos últimos anos, assim, para ganhar muito a torcida. Acho que o posicionamento do Boto é mais para deixar o torcedor num nível maior de pessimismo, para ir pontualmente apresentar essas movimentações no mercado de nomes internacionais como o próprio Danilo, mas também avaliando uma opção de mercado. O Danilo se coloca como essa opção de mercado, quer voltar para o Brasil. Não é que o Flamengo foi brigar, foi insistir, enfim. Teve o Santos, né? Mas acho que o Flamengo me surpreendeu identifica. a opção dele pelo Flamengo. Assim, achei que teria uma identificação maior com o Santos. Acho que ele está pensando também até em ambições, né? De brigar por projeto esportivo, acho que o Flamengo oferece mais. Às vezes o coração precisa ouvir mais a razão, assim, não tem jeito. Querendo ou não, é um trabalho, né? Total. Me surpreendeu 0%, cara. O cara quer ser campeão da Libertadores, né? O Santos não tá na Libertadores. O Santos estava na Série B e voltou agora para a Série A. Agora, respondendo lá o nosso GC, eu acho que ninguém perde espaço com a chegada dele, porque como zagueiro há esse espaço. Se ele for titular e não jogar com 3 zagueiros, alguém vai perder. Não, mas você tem outras possibilidades. Não, acho que ninguém perde espaço. No time titular, acho que ele... Então o Danilo vai ser reserva. Eu acho que em princípio sim. Embora ele não tenha cara de jogador reserva. Mas em princípio ele chega como reserva. É que na lateral, se ele for para lateral mesmo... Aí ele é reserva absoluta agora. Só se o Wesley não estiver apto a jogar. Não dá para colocar o Wesley no banco. E aí você cria até um problema, né? Pô, você vai ter o Danilo contratado para ser reserva. Na zaga não, você pode ali. Você tem Léo Ortiz, Léo Pereira e ele. Aí você vai... Pô, você tá vendo agora o Flamengo utilizar a base no início do Carioca. Oportunidades para rodar um pouquinho ali. Como rodaram, né? Léo Pereira, Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Às vezes o Léo Ortiz ia para volância ainda nos tempos de Tite e tal. Dá para... E na lateral você tem essa questão de balancear, né? Se você tem um construtor por aqui, você tem que ter outro que apoie por lá. Sim. O caso de Wesley e Alexandre. Exato. Né? Então é melhor o Wesley muito defensivo. Né? Se entrar eventualmente o Danilo, aí tem que ir com o Ailton Lucas. É verdade. Né? Para dar soltar o lado esquerdo. Né? Flamengo indo atrás de reforços, os outros times do Rio de Janeiro também. Eu vou falar sobre o Juninho e vou falar sobre o Danilo. Já falei bastante aqui nos vídeos, mas, cara, olha só a notícia que saiu no GE. Tá na página principal do GE. O Atlético Mineiro tenta convencer Bruno Henrique a deixar o Flamengo. Eu vou trazer aqui para você essa informação. Vamos lá, deixa eu clicar aqui só para a gente entender. Entenda como o Atlético Mineiro tenta convencer Bruno Henrique a deixar o Flamengo. O Galo oferece um aumento de salário e contrato de até 4 anos para contar com o jogador. Será que o Bruno Henrique vai? Vamos ver. O Bruno Henrique é um desejo do Atlético Mineiro para a temporada 25. O atacante ainda tem 2 anos de contrato com o Flamengo, alto salário e prestígio com o rubro-negro. Ainda assim, a diretoria do Galo tenta convencer os representantes do jogador apresentando uma proposta vantajosa. Mas e a proposta para o Flamengo vantajosa? Vocês não vão oferecer, não? Só aumento de salário para o jogador? Só que ele tem contrato. Não é assim, chega e leva. O clube alvinegro tem um amplo conhecimento dos vencimentos de Bruno Henrique. Diante disso, o Atlético ofereceu uma valorização salarial em relação aos valores que ele recebe no Flamengo e um contrato mais longo. De acordo com a apuração do GS, contratado pelo Galo, Bruno Henrique, de 34 anos, assinaria um vínculo de 3 anos que pode ser estendido por mais uma temporada. O fato do atacante ser de Belo Horizonte e ficar mais perto da família também foi um dos temas abordados nas conversas. O negócio chegou a ser tratado em uma conversa informal entre os representantes dos dois clubes, mas o assunto não teve andamento.
Nenhuma oferta oficial foi apresentada até o momento. A transferência é tratada como improvável nos bastidores do Atlético. Cara, eu nem vou continuar lendo isso aqui porque é perda de tempo, né? Só trouxe para vocês aqui porque está na primeira página do GE. Tá aqui, ó, como vocês podem ver, né? Tá aqui estampado. É para dar clique, né? Para dar clique, com certeza. Tá aí. Bruno Henrique só sai se o Atlético Mineiro pagar uma grana alta. Sobre o Juninho, eu já falei muito aqui, acho que é um bom jogador, vai dar certo no Flamengo, pelas características de jogo dele e pelo que o Felipe Luiz já falou, pelo que o Felipe Luiz gosta de um atacante, né? Ele é bem versátil, ele é bem veloz, ele é um cara que não fica preso na área, ele sai para jogar, né? E sobre o Danilo, se ele chegar no Flamengo, será uma baita contratação. Ele já disse sim ao Flamengo, ele quer jogar no Flamengo. Agora resta somente a liberação da Juventus, né? Que eu acho que também vai acontecer. Muito obrigado a todos vocês, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!